Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos à aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje nós estamos na nossa última aula do segundo bimestre. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar da intersecção gráfica entre as funções do primeiro grau e do segundo grau. Então, eu quero que vocês separem aí para mim, por favor, lápis, borracha, caneta, papel para anotação ou um caderno e o caderno do aluno volume 2 que a gente vai usar pela última vez. Na verdade, eu não vou fazer o exercício de lá, mas eu vou fazer um exercício muito parecido. Então, é bom você ter o caderno do aluno para você dar uma espiadinha. Tá bom? Separa também uma régua, porque a gente vai fazer construção gráfica, então é interessante você ter uma régua para poder fazer o desenho bonito. Mas se não tiver, também não tem problema, tá bom? Bom, eu tenho hoje a presença da professora Inês aqui para me ajudar no chat. Bem-vinda! Tudo bem, professora Inês? Oi, boa tarde, professora Roberta. Boa tarde a todos os alunos da primeira série do ensino médio e aos professores que nos acompanham nas aulas neste horário. Sejam todos bem-vindos novamente e não se esqueçam, separem uma régua aí, tá? Eu vou anotar todas as suas respostas no chat para poder passar para a professora Roberta. Vamos, então, começar, professora? Vamos sim. Então, por favor, me acompanhem aqui. Deixa eu mudar o slide. Então, aqui a gente vai começar hoje com uma atividade. Por que a gente vai começar com uma atividade? Como é a última aula do bimestre, eu acredito que vocês já tenham aprendido a construir gráficos de funções do primeiro grau e do segundo grau. Então, hoje nós vamos construir um gráfico de primeiro grau, uma reta, e um gráfico de segundo grau no mesmo plano cartesiano e vamos observar algumas coisas, tá bom? Então, como que a gente vai começar? Eu pedi aqui na atividade 1, que eles já vão colocar para vocês inteira na tela, mas eu pedi para construir isso, uma tabela, né, completar a tabela dessa função e depois construir um gráfico. Então, nós vamos fazer por partes. Primeiro, nós vamos fazer essa tabela. Depois que a gente preencher essa tabela, a gente confirmar que ela está certa, aí sim eu vou pedir para vocês construírem o gráfico, tá bom? Então, vamos ler a atividade 1. Complete a tabela a seguir para construir um gráfico em um plano cartesiano de que função? F de x igual a x menos 2. Professora, como é mesmo que eu faço isso? Você pega os valores do x, por exemplo, menos 3, que tem ali, substitui no lugar do x. Você vai fazer menos 3, menos 2 e vai anotar o resultado. E aí você vai formar pares ordenados. Menos 3 com o valor que dá de y, menos 2 com o valor que dá de y e assim por diante. O que eu quero que você me responda no chat? Os pares ordenados. Então, menos 3 com valor, menos 2 com outro valor, menos 1 com outro valor, tá bom? Não precisa responder todos, mas se conseguir, tudo bem. Mas responde pelo menos alguns, tá bom? Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para fazer essa tabela? Professora Roberta, essa continha é muito fácil, né? Então, 2 minutos. Ok, então preencham a tabela e informem os pares ordenados. Boa sorte!
Voltamos. E aí, vocês conseguiram encontrar os pares ordenados? Professora Inês, conseguiram? Conta para mim. Professora Roberta, eles conseguiram sim. A grande maioria dos nossos alunos colocaram no chat todos os pares ordenados. Bom, entre todo mundo que respondeu, tem o Peterson, o Júlio, o Giovanni, o Christian e a Raquel. Quero agradecer a presença de alguns professores. Paulo, Everaldo, Alexandre, Vanessa e Michele. Professora Roberta, vamos ver a resposta? Vamos sim. Então, me acompanhe aqui, por favor, na lousa. Então, vou substituir o x por menos 3. E eu vou pegar esse valor e sempre fazer menos 2, tá bom? Então, professora, esse número é negativo. Você me falou sempre para colocar entre parênteses. Sim, mas como aqui já é um número somado com esse menos 2, se você não quiser colocar o parênteses, já que ele está no início da conta, não é necessário. Mas se quiser colocar, você pode, tá bom? Eu não vou colocar porque ele está no início. Então, é menos 3, menos 2. Ou seja, devo 3... Devo 2, devo ao todo 5. Na linha de baixo, vou substituir o menos 2. Menos 2 lá da continha. Devo 2, devo ao todo 4. Agora, vou substituir o menos 1. Menos 1, menos 2. Devo 1, devo 2, devo ao todo 3. Agora, vou substituir o 0. Então, a gente vai ter 0 menos 2. Não tenho nada, devo 2, continuo devendo 2. Olha, por enquanto só tem números negativos, professora. Então, vamos continuar, substituindo 1. Opa, 1 não foi. Foi com um pintinho aqui, um pontinho. Deixa eu apagar. Só um minuto. Vamos lá. Aqui é o número 1, agora sim. 1 menos 2. Tenho 1, devo 2. Quase consigo pagar, fico devendo 1. Agora, substituindo o número 2. 2 menos 2 dá 2 menos 2, 0. E o último, 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar 1. Então, olha, professora, que pares ordenados eu formei aí? Eu formei o par menos 3 e menos 5, se quiser anotar. Menos 3 e menos 5. Formei o segundo par, menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 4. Terceiro parzinho, menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3. Próximo parzinho, 0 e menos 2. Olha, esse 0 e menos 2 significa que foi em cima do eixo, certo? Em cima de qual eixo? Como a gente tem valor de y, é em cima do eixo y. Tá bom. Próximo par, 1 e menos 1. Próximo par, 2 e 0. Olha, professora, zerada em cima do eixo? Tá vendo que eu tenho o número para o x? Então, esse é em cima do eixo x. E o último par, 3 e 1. Sim? Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês tirem um print dessa tela. Por quê? Porque a partir dessa tela eu quero que vocês montem um plano cartesiano. Eu quero que esse plano cartesiano venha no x, do menos 3 até o 3. Então, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, que é o encontro dos eixos. 1, 2 e 3. E no y, eu quero que ele venha lá de baixo do menos 5 até o 5 positivo. Por enquanto, a gente não vai estar usando muito a parte positiva, mas eu vou precisar isso depois. Então, de novo, no y, você vai pôr menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, que é o encontro dos eixos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 unidades para baixo, 5 unidades para cima. Então, a partir de agora, vocês vão construir o gráfico. Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para construir esse gráfico? Professora Roberta, como os pontos já estão prontinhos, 2 minutos. Ok, então vocês têm 2 minutos para construir o plano cartesiano. Deixa, por favor, a atividade 1 na tela para eles. O slide da atividade 1? Isso, pode deixar esse aí mesmo. Obrigada. Então, boa sorte aí, 2 minutinhos.
Voltamos. E aí, vocês conseguiram construir o gráfico, que é uma reta? Professora Inês, conseguiram? Professora Roberta, a grande maioria dos nossos alunos escreveu lá no chat que conseguiu. Entre eles, a Nicole, a Maria Luísa, o Samuel, o Felipe, o Christian e a Esther. Quero ainda agradecer a presença de alguns outros professores. Renata, Josiane, Araceles e Patrícia. Professora Roberta, vamos então ver esse gráfico, como ele ficou? Vamos sim. Então, me acompanhe aqui, por favor. Olha, já marquei aqui, então, no slide os pares ordenados, né? Já a tabela só com os pares ordenados. E eu já coloquei o gráfico, né? Para poder ficar mais fácil e a nossa aula poder render hoje, tá? Então, como eu disse para vocês, eixo X do -3 até o 3, eixo Y do -5 até o 5. Aí eu fui marcando os pontos. Então, quando o X vale -3, eu liguei com o Y valendo -5, lá embaixo. Marquei um pontinho. O -2 com o -4, -2 com o -4, marquei outro pontinho. -1 com -3, 0 e -2 é em cima do eixo Y no -2, 1 com -1, 1 do X, -1 do Y, sempre o primeiro valor é o X, lembrem disso. 2 e 0 em cima do eixo no 2, no eixo X. Eixo X, o 2, e 3 com 1, 3 com 1. E tracei a minha reta. Tudo bem até aqui, gente? Lembraram de função do primeiro grau? Sim? Bom, agora nós vamos continuar essa atividade. Então, põe, por favor, a próxima na lousa. Atividade 2. Muito bem, esse mesmo. Olha, o que eu fiz agora? Eu peguei a tabela que eu já tinha com o x e com a minha primeira função, que a gente chamou de f de x, e eu vou construir uma nova função que chama g de x. Ela é igual a x² menos 4. Se você observar essa função, ela é uma função do segundo grau. Função do segundo grau é uma parábola. Olha, o A vale 1, ela tem concavidade voltada para cima. Esse -4, que é o termo independente, é onde cruza o eixo Y. Bom, o que eu quero que vocês façam? Então, de novo, eu quero construir essa tabela, completar essa tabela, para construir o gráfico junto com aquele outro que a gente tinha acabado de fazer. Mas, em primeiro momento, vocês vão construir a tabela. Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem a tabela e depois a gente constrói o gráfico. Como que você faz essa tabela? Você vai pegar os números -3, -2, -1, 0, que nem a gente fez no anterior, o valor de x, e substituir no valor do x ao quadrado. Vai pôr no lugar do x, elevar ao quadrado e subtrair 4. O que você vai me responder no chat? Os pares, -3 e o valor que der, -2 e o valor que der, -1 e o valor que der, e assim por diante. Tudo bem? Então, só a tabela por enquanto. Professor Inês, quanto tempo eles têm para essa tabela? Professora Roberta, 2 minutos. Ok, então 2 minutos para preencher essa tabela. Boa sorte.
Voltamos. E aí, pessoal, vocês conseguiram achar os pares ordenados dessa função g de x, que é x² menos 4? Professora Inês, eles conseguiram? Professora Roberta, a grande maioria dos nossos alunos conseguiu sim. Entre eles, a Ana Luísa, o Fernando, a Iris e a Érica. Também quero agradecer a presença de outros professores que estão aí incentivando seus alunos. Entre eles, a Selma, o Denis, a Sônia, o Alberto e a professora Regiane. Professora Roberta, vamos então ver a resposta? Vamos sim. Então, me acompanhe aqui, por favor, na lousa. Bom, eu vou substituir agora nesse x, elevar ao quadrado e subtrair 4. Como o espaço da minha tabela está pequenininho, eu vou montar aqui e vou fazer a conta do lado, tá bom, gente? Então, vamos substituir o x por menos 3. Aqui, como eu tenho uma potência, eu sou obrigada a colocar o parênteses no negativo. Por quê? Porque senão eu vou acabar errando a regrinha de sinal de elevar ao quadrado, tá bom? Lá não precisava porque não tinha nenhuma operação na frente e não tinha nenhuma potência. Agora tem uma potência, então tem que colocar. Então, vamos colocar aqui. Menos 3 elevado ao quadrado menos 4. Professora, como que eu faço menos 3 elevado ao quadrado? Menos 3 vezes menos 3. Sinais iguais, mais 3 vezes 3, 9. Então, ficou 9 menos 4. Quanto é 9 menos 4? 5. Então, eu formei o par ordenado menos 3 do x e 5 do y. Vamos para o segundo parzinho. Menos 2 elevado ao quadrado menos 4. Menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2. Sinais iguais, mais 2 vezes 2, 4. 4 menos o 4 da fórmula, 0. Formei o par ordenado, menos 2 e 0. Agora, substituindo menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado, menos 4. Bom, menos 1 vezes menos 1. Sinais iguais, mais. 1 vezes 1, 1. 1 menos 4. Tenho 1, devo 4. Consigo pagar um pouquinho, mas fico devendo 3. Formei o par menos 1 e menos 3. Agora, eu vou substituir o 0. O 0 eu não preciso colocar o parênteses, mas se eu quiser eu posso, tá, gente? 0 ao quadrado, 0 vezes 0, 0. 0 menos 4, não tenho nada, devo 4, fico devendo 4. Muito bom. Agora, eu vou substituir o 1. Como 1 é positivo, não preciso colocar o parênteses, mas se quiser eu posso pôr. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 1 menos 4, tenho 1, devo 4, fico devendo 3. Olha, professora, começou a repetir o valor. Lembra, na parábola, sempre que o seu professor escolhe os pontos certos, isso acontece. Então, quem é o meu par ordenado? 1 e menos 3. Vamos substituir o 2. 2 ao quadrado, menos 4. Quanto é 2 ao quadrado? 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Olha, professora, repetiu 0. Será que esse último vai dar 5? Vamos lá. 3 elevado ao quadrado, menos 4. 3 vezes 3, 9. 9 menos 4 é igual a 5. Muito bom. Esse 4 ficou muito feio, mas tá bom. Muito bom. Tira um print da tela, por favor. Sim. Porque na atividade eu vou deixar só os valores, tá bom? Então, por favor, põe a resolução da atividade 2 tabela para eles na tela. Isso. Então, agora, vocês vão pegar estes valores, os pares. Menos 3 com 5, menos 2 com 0, menos 1 com menos 3, 0 com menos 4, 1 com menos 3, 2 com 0 e 3 com 5, ou seja, a coluna que está em preto e a coluna que está em vermelho. E vai montar o gráfico. Isso vai ser uma parábola, lembra? Você vai colocar no mesmo plano cartesiano que você usou o seu primeiro exercício, porque eu quero mostrar um gráfico junto com o outro. Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para colocar esses pontos lá no plano cartesiano? Professora Roberta, como os pontos já estão prontinhos, 2 minutos. Ok, então 2 minutos a partir de agora. Boa sorte.
Voltamos. E aí, vocês conseguiram construir o gráfico da função no mesmo plano cartesiano que é o outro? E aí, professora Inês, eles responderam que conseguiram? Professora Roberta, nossos alunos estão muito antenados. A grande maioria respondeu que conseguiu. Entre eles, a Jéssica, a Rebeca, o Luan, a Ana Luísa e o Leonardo. E também quero agradecer o incentivo de mais alguns professores. Shirley, Alice, Adriano, Rafael e Nelson. Professora Roberta, vamos então ver esse gráfico? Vamos sim, mas antes eu quero mandar um abraço para a professora Josiane. Gostei da mensagem, viu? Obrigada. Então vamos lá, ó, vamos construir. Eu já montei aqui, claro, para ficar um pouquinho mais rápido, que eu sabia que vocês estavam montando aí. Então, óbvio, já fiz em casa, né, no GeoGebra, bem bonitinho. Então vamos marcar aí, ó, os pontos eram menos 3 do x com 5 do y, menos 2 do x com 0 do y, ou seja, em cima lá do plano do eixo x no plano cartesiano. Menos 1 do x ligado com menos 3 do y. Aí a gente tinha 0 do x com menos 4, então em cima do eixo y no menos 4. 1 ligado com menos 3, 2 ligado com 0, em cima do eixo x no 2, e 3 ligado com menos 5. Então a gente consegue observar aqui, ó, 3 e menos 3 no mesmo valor, 2 e menos 2 no mesmo valor, 1 e menos 1 no mesmo valor, certo? A gente consegue perceber algumas coisas aí. Então, a gente construiu uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o A era positivo, que cruzou o eixo Y no menos 4, porque era o termo independente. E uma reta crescente, porque o valor do A aqui na frente 1 é positivo, então ela é crescente. E como o termo independente é menos 2, cruzou o eixo Y no menos 2. Tudo isso a gente trabalhou no decorrer aí do bimestre, sim? Então, muito bem. O que eu quero que vocês observem primeiro nesse gráfico? Que a função do primeiro grau é uma reta, que a função do segundo grau é uma parábola. Você já tem que ter aprendido isso até aqui. Além disso, a gente consegue perceber que essas duas curvas, essas duas funções, se encontraram em 2 pontos. Eu até fiz ele marcadinho de verde aqui, ó. O menos 1 do x com menos 3 do y e 2 do x e 0 do y. Esses 2 pontos é o ponto de intersecção. Sim? A gente está analisando a intersecção gráfica da função do primeiro grau com a função do segundo grau. Bom, então vamos agora para o próximo slide, por favor, das observações. Isso mesmo. Então, aí está comentando que a minha função é uma reta, a de primeiro grau, a outra função é uma parábola, e que esses 2 gráficos, essas 2 funções, se encontram exatamente nos pontos menos 1 e menos 3, e 2 e 0, como eu falei. Bom, agora nós vamos para a próxima atividade. Por favor, põe a atividade na tela. A atividade 3 é uma atividade de verdadeiro ou falso. Então, a gente tem a mesma função, as 2 funções, e eu tenho aí A e B. Eu quero que você responda no item A se é verdadeiro ou falso, e no item B se é verdadeiro ou falso. Tudo bem? Eu vou explicar o significado de cada uma, mas lá no chat você vai pôr A, e vai pôr se é verdadeiro ou falso, B, se é verdadeiro ou falso. Então, me acompanhe aqui para eu poder explicar o que significa isso que está escrito no item A. Então, está escrito assim, ó. X² menos 4 maior ou igual a menos 4 para todo número real x. Quando você vê isso, você se assusta. Mas você tem que, com calma, observar. Sim? Tá vendo que eu marquei de vermelho já para te ajudar? Ó. X² menos 4. Olha a g de x. Ela não é x² menos 4? Ela é x² menos 4. Então, o que é isso aqui? Ó? Isso é o g de x. Então, eu estou olhando para a minha função g de x. Quem é a minha função g de x? A parábola. Tá? Então, ele está falando assim, ó, a minha parábola, ela é maior ou igual a menos 4 para qualquer valor de x. Mas como assim a minha parábola? Os valores de y da minha parábola são maiores ou iguais a menos 4 para qualquer valor de x. Então, quando eu pego um valor de x e olho um valor de y, esse valor de y tem que ser maior ou igual a menos 4, para a afirmação ser verdadeira. Tá? Pego outro valor de x, olho o valor do y e vejo se é maior ou igual a menos 4. Ou seja, para qualquer valor de x que eu pegar e eu for em direção à minha parábola, vermelha, eu tenho que olhar o valor do y. Se esse valor do y for maior ou igual a menos 4, significa que é verdadeiro. Agora, se para qualquer valor que eu pegar, para todos os valores que eu pegar, tiver algum valor que não é maior ou igual a menos 4, é falso. Tá bom? É para pensar. Muito bem. E o item B? O item B é bem bobinho.
Ele pergunta se o gráfico da g de x, que é a minha parábola, se ele encosta suavemente no eixo x. Então, eu quero saber se ele encosta suavemente no eixo x ou se ele cruza. Então, se ele encostar suavemente, verdadeiro. Se não, é falso. Professora Inês, isso é bem fácil, né? Quanto tempo eles têm para essa atividade? Professora Roberta, eles têm que pensar um pouquinho na letra A, então 2 minutos. Tá bom, então, verdadeiro ou falso, e tem A e B. Deixa na tela para eles. Obrigada, 2 minutos. E aí, pessoal, voltamos. Vocês conseguiram falar se é verdadeiro ou falso? As duas são verdadeiras, as duas são falsas, uma é verdadeira, uma é falsa. E aí, professora Inês, o que eles falaram para mim aí no chat? Professora Roberta, os alunos responderam em massa que a letra A é verdadeira e que a letra B é falsa. Entre todo mundo, que eu nem consegui anotar todos, tem lá Maria Eduarda, Fabielle, Vitor, Judite, Érica e Pablo. Também quero agradecer a participação de mais alguns professores que estão aí incentivando nossos alunos nessa última aula do nosso segundo bimestre. Entre eles, Maria Elisa, Marcelo, Flávio, Jordan e Fabiana. Professora Roberta, vamos ver então a resposta? Vamos sim. Então, me acompanhe aqui, por favor, na lousa. Primeiro, vamos ver a pergunta, analisar com calma, e a gente mostra a resposta. Vamos fazer um suspense, tá bom? Então, aqui, de novo, x² menos 4 é a minha g de x, ou seja, a minha parábola, e eu quero saber se ela é maior ou igual a menos 4 para qualquer valor de x, para todos os valores de x. Então, observando os pontos que a gente tem aqui, certo? Se eu pegar o x valendo menos 3, o meu y dá 5. 5 é um número maior ou igual a menos 4? Sim, 5 é maior, ou é bem maior que menos 4. Se eu pegar aqui o meu x valendo menos 2, o meu y dá 0. 0 é maior ou igual a menos 4? 0 é maior que menos 4. Se eu pegar o x valendo menos 1, o meu y vale menos 3. Menos 3 é maior ou igual a menos 4? dv3 é melhor do que dv4, então ele é maior. Peguei aqui o 0, 0 com menos 4. O próprio menos 4 é maior ou igual a menos 4? Menos 4 é igual a menos 4. Pegando o número 1, o 1 está ligado com menos 3. O número menos 3 é maior ou igual a menos 4? Como eu disse, é maior. E assim por diante, né, que esses dois vão dar a mesma coisa. Então, eu percebo que para qualquer valor que eu pegar de x, eu vou encontrar números maiores ou iguais a menos 4. Por quê, professora? Eu não entendi. Por que isso é meio óbvio? Por causa deste pontinho aqui embaixo, ó. Quem é esse pontinho aqui embaixo? Não é o nosso vértice? Então, esse menos 4 que aparece aqui, ó,
É o famoso y do vértice. Então, ele está perguntando, olha, todos os pontos y da minha parábola são maiores ou iguais a menos 4? Sim, porque esse é o meu famoso ponto de mínimo. Então, todos os valores vão estar acima do meu ponto de mínimo. Ponto de mínimo é o menor valor possível. Então, qualquer valor de y é maior ou igual a esse ponto, que é o menos 4. Deu para entender? Muito bom. E o b, professora? O b era muito fácil. A nossa função está encostando levemente o eixo x? Não, ela está cruzando o eixo x em 2 pontos, no menos 2 e no 2. Por que ela está cruzando? Quer dizer que quando eu faço Bhaskara dessa função, o delta vai dar um número positivo. E aí eu vou resolver, eu vou encontrar 2 valores diferentes, que é o menos 2 e o 2. São as raízes da função, lembra? Quando encosta suavemente é porque o delta dá 0 e você encontra um único valor. Trabalhei isso em algumas aulas aí atrás. Tudo bem? Então vamos mostrar o slide de resposta. Põe para mim o slide de resposta para eles aí, por favor. Então, olha lá, por que é verdadeira? Porque o vértice é o ponto de mínimo, então todos são acima desse vértice. E o de baixo, por que é falsa? Porque ela só toca, ela não cruza o eixo. Vamos para uma última atividade, atividade 4, põe na tela para mim. Também é verdadeiro ou falso, agora você vai analisar e vai falar se é verdadeiro ou falso, tá bom? Se for verdadeiro, falso, pode ser que as duas sejam verdadeiras, as duas falsas, vamos descobrir. O que ele quer no item A? Vem aqui comigo, por favor, para eu mostrar, para eu poder dar uma explicaçãozinha. Muito bom. Então, aqui, ó, no item A, ele está falando x² menos 4 e x menos 2. Até marquei coloridinha, ó. Essa é a g de x e essa é a f de x. Então, olhando para o intervalo de menos 1 a 2 no x, olhando este intervalo aqui, ó, dentro desse intervalo, eu quero saber o valor do y. Será que o y da vermelhinha é maior ou igual ao y da azulzinha? Ou seja, o y da g de x é maior ou igual ao y da f de x? Entre menos 1 e 2, olhando para este intervalo, eu vou olhar os valores de y e eu quero saber se esse y é maior ou igual a este y. Ok, verdadeiro ou falso. E no item B, professora, o que é esse g de x igual a g de menos x? O que é essa pergunta? Se eu pegar um valor de x, por exemplo, 2, e eu pegar o valor de x menos 2, olhando para g, que é a função da parábola, dá o mesmo valor de y? Para 2 e menos 2? Para 3 e menos 3, dá o mesmo valor de y? Então, verdadeiro ou falso? Professora Inês, quanto tempo a gente tem para essa atividade? Professora Roberta, 1 minuto. 1 minuto? Tá bom, 1 minuto. Boa sorte. Voltamos. E aí, vocês conseguiram falar se é verdadeiro ou falso essa? Essa é mais fácil. Professora Inês, e aí, como foi o chat? Professora Roberta, é tanto aluno respondendo que eu nem consegui anotar todos. Todos falaram que na letra A é falso e na letra B é verdadeiro. Entre eles, Renata, Micael, Maicon e Alice. E quero agradecer também mais alguns professores que estão incentivando nossos alunos. Isabela, Nilson, Josileia, Eduardo e Luciano. Vamos então na resposta, professora Roberta? Vamos sim. Então me acompanhe aqui, por favor. Eu quero saber se o g de x é maior ou igual ao f de x do intervalo de menos 1 até 2. Vou pegar exatamente um número ali no meio. Vai, vou pegar o número 1 aqui, ó. O número 1 está ligado com menos 1 e o número 1 está ligado com menos 3. Então, menos 1 e menos 3. Quem que é maior aqui, ó?
Menos 1 não é maior do que o menos 3? Significa que a minha função f de x é maior ou igual à minha função g de x nesse intervalo. Não sei se ficou marcado aí. Não. Então, o meu f de x é maior que o g de x. E aqui está o contrário, está falando que o g de x é maior que o f de x nesse intervalo. Então, essa primeira é falsa. E essa segunda? Essa segunda é meio óbvio. Qualquer valor que eu pegar aqui nesse caso da nossa parábola, 3 e menos 3, não está ligado no mesmo valor lá em cima, ó, no 5? Sim, se eu pegar 2 e menos 2, está ligado no 0. 1 e menos 1, está ligado no mesmo valor. Então, g de x é igual a menos g de x para qualquer x real? Sim, então essa é verdadeiro. Então, mostra, por favor, o slide da resposta para eles. Sim? Então, a primeira é falsa, porque seria o sinal ao contrário, menor ou igual. E a segunda é verdadeira, porque qualquer valor de x e menos x sempre resulta no mesmo valor. Então, eu gostaria que vocês só rapidinho olhassem o mapa conceitual, para a gente encerrar a aula. Lembra, esse bimestre nós trabalhamos funções, principalmente o quê? Funções de primeiro e segundo grau e a contextualização delas. Foi um prazer imenso, até o terceiro bimestre. Professora Inês? Ok, professora Roberta. Também quero falar para os alunos que agora eles podem dizer o que eles acharam dessa aula. Então, por favor. Ok, pessoal, vocês podem acessar através desse HTTPS ou pelo QR Code. E lá, pais, professores e alunos vão dizer o que você acha dessa aula. Ok? Então, foi um prazer estar aqui com vocês e a partir da próxima aula, terceiro bimestre, pessoal. Isso aí, terceiro bimestre. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.